Fala, concurseiro! Você que tem um sonho de ingressar na Polícia Militar, esse canal foi feito especialmente para você. Eu sou o Tenente Coronel Firmino, faça como eu. Vai e vença! Agora vocês vão assistir a aula do professor Rafael San, de português. Bola a todos, vai e vença! Salve, salve galera! Vamos para a nossa aula de hoje, falando sobre acentuação gráfica, Vamos ver o que é a acentuação gráfica, como a gente vai trabalhar a acentuação gráfica para você que vai prestar o concurso da Polícia Militar do Estado do Pará. Põe na tela? Olha só, nós vamos ver a acentuação gráfica. O que é a acentuação gráfica? Ela é a correta colocação dos sinais gráficos. Então, o que a gente vai ver dentro da acentuação gráfica? A gente tem que saber justamente, né, que ali a gente vai verificar a tonicidade das palavras, ou seja, a forma na qual as sílabas elas são pronunciadas de maneira mais forte. Então, para que a gente possa colocar a parte da acentuação gráfica, a gente tem que verificar justamente a tonicidade, levando em conta os acentos, levando em conta o acento agudo, o acento circunflexo e o sinal indicativo de crase, que é o sinal grave. Vamos, põe na tela. Olha, vamos ver o que a gente colocou aí para você. A acentuação é o modo de proferir um som ou um grupo de sons com mais relevo do que os outros. No vocábulo de duas ou mais sílabas, há em geral uma que se destaca por ser proferida com mais intensidade que as outras. É a sílaba tônica. Então a sílaba tônica é aquela que é proferida com mais força. Aonde ela é proferida com mais força, é ali que vai entrar o sinal. Tudo tranquilo? Então a gente vai ver agora os monossílabos. O que são os monossílabos? Os monossílabos são quando eu tenho apenas uma sílaba. Só são acentuados os monossílabos terminados em A, E, O. Uma dica muito importante que eu sempre digo para os meus alunos é o seguinte: para você memorizar quais são os monossílabos que são acentuados, basta você imaginar que você está numa tribo indígena. Imagina que você está numa tribo indígena e que lá o cacique está fazendo lá a dancinha dele. Qual é a dança? A, E, O. A, E, O. A, E, O. Pronto! Só são acentuados os monossílabos terminados em A, E, O. A, E, O. Professor, diga um exemplo. Perfeito. Pá, termina em A. É um monossílabo? Sim, só tem uma sílaba. Perfeito, acentuado. Fé, termina em E. Leva um acento, né? Perfeito. Nó, termina em O. Ó, A, E, O. Todos os monossílabos que eu pronunciei aqui são acentuados. A, E, O. A, E, O. Você não vai esquecer nunca mais e vai acertar essa questão com certeza na sua prova. Vamos continuar? Nós temos também o que a gente fala das oxítonas. Mas, professor, o que é as oxítonas? O que são as oxítonas? As oxítonas é quando eu tenho a tonicidade na minha última sílaba. Toda vez que eu tenho a tonicidade na minha última sílaba, ali eu tenho as minhas oxítonas. Professor, tem algum macete para que eu possa saber aonde é que são acentuadas as minhas oxítonas? Tem sim. As minhas oxítonas, elas são acentuadas em A, E, O, em ENS. Ah, então quer dizer que pega a mesma regra dos monossílabos? Sim. Só que eu vou acrescentar mais alguma coisa. Então, A, E, O, E, ENS. A, E, O, E, ENS. A, E, O, E, ENS. Pronto, você não vai mais esquecer. São acentuadas oxítonas terminadas em A, E, O, em ENS. Professor, diga um exemplo pra gente. Perfeito, vamos pra tela. Olha só, Guaraná. Guaraná, a minha última sílaba termina em A. Ela é proferida com mais força. Se a última sílaba termina em A, lá que vai o acento. Vamos para o segundo exemplo. Filé. Filé, a minha última sílaba é pronunciada com mais força. Termina em E, leva o acento. Giló. Giló é a minha última sílaba. O Ló é pronunciado com mais força e ali que leva também o acento. Belém, né? A minha última sílaba ali é proferida com mais força e ali leva também o meu acento. Então você não vai esquecer, as oxítonas, né, são pronunciadas na minha última sílaba e são acentuadas A, E, O, E, ES. A, E, O, E, ES. Vamos para a próxima? Paroxítona. O que são as paroxítonas? As paroxítonas, pensa comigo, se as oxítonas são a minha última sílaba que é proferida com mais força, a paroxítona é a penúltima. P de paroxítona com P de penúltima, você não pode esquecer. Então, toda vez que eu tenho a minha penúltima sílaba proferida com mais força, ali está a minha paroxítona. E eu tenho várias situações de paroxítona para você que está assistindo aí o canal Vai e Vê. Olha só, eu tenho as paroxítonas terminadas em L, automóvel, por exemplo, né? Eu tenho o mó, que é pronunciado com mais força, uma paroxítona terminada em L. Eu tenho táxi, né? Que é uma paroxítona também terminada em I. Eu tenho
açúcar, né, que é uma paroxítona terminada em R, e também tem as paroxítonas terminadas em ditongo, como Vitória, né, e por aí por diante. Então, a gente tem várias situações de paroxítonas que são colocadas para a gente, basta que a gente saiba que toda vez que eu tenho a minha penúltima sílaba proferida com mais força, né, ali eu tenho a minha paroxítona. Tudo tranquilo? Tudo de boa? Vamos para as proparoxítonas. Proparoxítonas, pensa comigo. Se a oxítona é a última sílaba proferida com mais força, a paroxítona é a penúltima sílaba pronunciada com mais força, a proparoxítona é a antepenúltima. E tem um detalhe, todas são acentuadas. Então põe na tela, olha só. Eu tenho a palavra prático, né? Percebe que prático, o pra, ele é pronunciado com mais força. Então, é a minha antepenúltima, né? Ele tem que estar acentuado. Mecânico. Percebe que o can de mecânico também, né, é a minha terceira sílaba de trás para frente pronunciada com mais força, ou seja, a minha antepenúltima. Então é lá que vai ser colocado também o acento. Próximo, também o pró de próximo também é pronunciado com mais força. Então se é pronunciado com mais força, ali está a minha proparoxítona, todas são acentuadas. Então nós vimos os monossílabos, vimos as oxítonas, vimos as paroxítonas e vimos também as proparoxítonas. Então a gente fecha aqui todo o conteúdo, né, da parte de acentuação gráfica. E como para toda a teoria nós temos uma prática, né, agora a gente vai fazer um exercício para que a gente possa estar misturando a teoria em comum junto com a prática. Põe na tela aí. Olha só, nós temos a nossa primeira questão já da IADES, né, que é a banca até então organizadora do concurso da Polícia Militar, e nós temos já a nossa primeira questão. Vamos para ela. Ela diz o seguinte: assinale o item que todas as palavras são acentuadas pela mesma regra de também, incrível e caráter. E aí a gente tem que entender o seguinte: como é que eu tenho que fazer essa questão? Percebe que o ato de eu interpretar, compreender, entender o enunciado, ele é de fundamental importância. Porque se eu não consigo entender o que a questão me diz, eu não consigo resolver. Então vamos lá. Assinale o item que todas as palavras são acentuadas pela mesma regra de também, incrível e caráter. Então eu tenho que saber qual é a classificação quanto à acentuação gráfica das palavras também, incrível e caráter. Vamos à classificação? Olha só, também é o quê? Onde é que eu tenho a minha tonicidade? Ou seja, onde é que eu faço a minha forma mais forte na hora de pronunciar? É no tan ou é no b? E aí vai uma dica especial para você do canal Vai e Vença. A dica é o seguinte: toda vez que tiver o acento na palavra, ali está proferido a nossa tonicidade. Então, na palavra também, você percebe que o acento está na minha última sílaba. Então, logo eu tenho uma oxítona. Perfeito. Na palavra incrível, percebe que eu tenho a minha penúltima sílaba, né? Eu tenho um acento. Logo, ali está a tonicidade, uma paroxítona terminada em L. Na palavra caráter, também, o rá, né, do caráter, também já está com acento. Então, logo ali, ele já está dizendo que existe, né, uma tonicidade, uma paroxítona terminada em R. Pronto, era o que eu precisava. Agora eu vou para as questões procurar uma oxítona, uma paroxítona e uma paroxítona. Vamos ver onde é que tem? Vamos para a letra A. Na letra A ele diz o seguinte: alguém. Alguém. Separei em sílaba. Alguém. Tem acento? Tem. Na minha última sílaba. Opa, oxítona. Bateu com a primeira lá da nossa questão. Vamos para a segunda. Inverossímil. Inverossímil também é uma paroxítona terminada em L. E tórax é uma paroxítona terminada em X. Opa, logo na letra A eu já tenho a minha alternativa correta. Então, primeira questão, letra A de aprovado, para você que está aqui curtindo o canal Vai e Vença. Vamos para a nossa segunda questão, a OCP, né, que foi aí uma das candidatas, né, a fazer também aí a licitação do concurso da Polícia Militar. Vamos lá, olha só, vamos ver o que diz a questão. A questão diz o seguinte: assinale a opção em que as palavras quanto à acentuação gráfica estejam agrupadas pelo mesmo motivo gramatical. Percebe que as questões de acentuação gráfica elas não mudam. Por quê? Porque ele vai te cobrar sempre a mesma coisa, não tem como mudar. Ou você sabe, ou você não sabe. E basta que você saiba a classificação que você consegue, obviamente, responder aí as questões. Então vamos lá para a primeira, letra A. Problemáticos. Problemáticos é uma proparoxítona. Isso quer dizer o quê? Que todas as outras palavras têm que ser proparoxítonas para que a letra A esteja correta. Mas aí eu tenho fácil é uma paroxítona, já quebrou a minha sequência. E álcool é uma proparoxítona. Lembrando que a separação silábica de álcool, toda vez que eu tenho vogais iguais, elas ficam separadas. Por isso que álcool é uma proparoxítona. Tudo tranquilo, tudo de boa? A letra A está errada. Vamos para a letra B. A palavra já é um monossílabo. E aí,
Muitos candidatos caem nessa pegadinha do até. Por quê? Porque eles acham que até é um monossílabo, quando até não é um monossílabo. Até é um dissílabo oxítono. Eu separo até, até. Então, dissílabo porque tem duas sílabas e é oxítono porque é a última sílaba que é acentuada. Então, a letra B já está errado, só é um monossílabo. Vamos para a letra C. A letra C diz o seguinte, também é uma oxítona. Último, uma proparoxítona. Já quebrou a letra C. Né? Análise é uma proparoxítona. A, B e C estão erradas. Vamos para a letra D. A letra D, porém, oxítona. Detém, oxítona. Será que é a letra D? Mas experiência não é oxítona. Experiência é uma proparoxítona terminada em ditongo. Letra D está errada. Só me sobrou a letra I. Vamos ver o que tem na letra I. A letra I diz o seguinte, país. O que país é? País é um hiato. Eu tenho hiatos, né? Que é quando eu tenho o I e o U tônicos sozinhos numa mesma sílaba, mas eu tenho hiatos também quando eles estão acentuados ou não seguidos de consoante, como é o caso da palavra país. Então, país, eu tenho um hiato, certo? Atribuíram, eu também tenho hiato, porque eu separo atribuir. E cocaína, percebe que eu tenho a presença do hiato. Então, a resposta correta é a letra E. E aí você vê a pegadinha, a maldade da banca, porque ele não cobrou, né, uma situação de monossílabo, nem de paroxítona, nem de oxítona, nem de proparoxítona. Ele quebrou uma questão de hiato para uma questão de acentuação gráfica. É bem raro cobrar uma questão assim. Vamos para a terceira questão? Põe na tela. Olha só. São acentuadas graficamente pela mesma razão, as palavras da opção não mudam. As questões são sempre as mesmas. Basta que você faça bastante questões que você vai verificar que o caminho é sempre o mesmo. Nunca muda. Vamos para a tela. Olha só. Ele diz o seguinte, na letra A, o HA, né? É um monossílabo. Isso quer dizer o quê? Que todas as outras palavras também têm que ser monossílabos, né? Só que o até, como eu já disse anteriormente, é um dissílabo oxítono. A letra A já está errada. Atrás também é um dissílabo oxítono. Vamos para a letra B. História é uma paroxítona terminada em ditongo. Ages é uma paroxítona também terminada em ditongo, só que você é uma oxítona, então já me quebrou a letra B. Vamos para a letra C? A letra C, esta é uma oxítona terminada em A, até é uma oxítona terminada em E, e você é uma oxítona terminada em E. Opa, achei a minha questão. A letra C é a alternativa correta. Vamos para a próxima, espero que você esteja curtindo, espero que você esteja gostando, né? E vamos continuar, vamos para a próxima questão. Põe na tela, assinale a opção em que os vocábulos obedecem à mesma regra de acentuação gráfica, não muda. Percebe que quanto mais questões vocês fazem, né, melhor você fica e você entende o caminho da banca. Olha lá, vamos ver o que ele diz. Assinale a opção que os vocábulos obedecem à mesma regra de acentuação gráfica. Vamos para a letra A. Olha só, a letra A diz o seguinte, pés, eu tenho um monossílabo, né, terminado em E, só que hóspede já vai ser uma proparoxítona, já quebrou a letra A pelas regras de acentuação gráfica. Letra B, sulfúria é uma paroxítona terminada em ditongo. E distância, distância também é uma paroxítona terminada em ditongo. Então, a letra B é a nossa alternativa correta. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. A gente encerra aqui essa parte de acentuação gráfica e daqui a pouquinho a gente entra num novo conteúdo programático, que é o conteúdo de semântica.